Direto da redação. Nós vamos chegar aqui para Rio das Ostras aqui, por favor. Deixa eu chegar aqui, porque eu tô com um decreto aqui do prefeito da cidade, o Marcelino Borba. Deixa eu olhar esse decreto aqui de perto. Deixa eu saber o que é esse decreto aqui. É o decreto 3.791/2023. E esse decreto eu vou ler, vou traduzir aqui o que está escrito, tá? Dispõe sobre a justificativa da conveniência da outorga de concessão de serviço público, conforme dispõe o artigo 5º da Lei Federal número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, necessária para a licitação do serviço público de transporte coletivo urbano e rural de passageiros do município de Rio das Ostras e da outras providências. Você está conferindo aí na tela aí o decreto. O decreto aqui ele tem vários artigos, ele vai até o artigo 7º. Ele dá aqui as justificativas para fazer a licitação, que tem que licitar, em algum momento tem que licitar. E ele fala aqui, vamos aqui no artigo 1º aqui, ó, município de Rio das Ostras torna público, mediante o presente ato justificador, que realizará a licitação para a delegação do serviço público de transporte coletivo urbano e rural de passageiros. O objetivo da concessão e a delegação de 228 permissões na proporção de 50% a pessoas físicas e 50% a pessoas jurídicas, conforme determina o artigo 72 da Lei Municipal 2076/2018, por linhas regulares urbanas e rurais da prestação de serviço ao sistema do transporte coletivo de passageiros. Eu vou aqui no artigo 4º. A conveniência da presente outorga se justifica pela obrigação constitucional do município organizar e prestar diretamente ou por delegação o serviço público de transporte coletivo que tem caráter essencial. No artigo 5º, a área de abrangência da delegação é a área operacional definida, sendo a área na qual o serviço público de transporte público coletivo de passageiros de Rio das Ostras será operado, correspondente ao limite territorial do município, ou seja, dentro do município, né? O prazo de concessão será de 10 anos, prorrogável uma única vez por mais 10 anos. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, no caso foi dia 14 de novembro. Foi a publicação, está aí o decreto. Nós vamos aqui agora então a pegadinha. O que acontece aqui? Para participar, tem um pessoal que está operando já no sistema como permissionário, são permissões, não é ainda a concessão. Então vai ser feita a licitação é correta? Tem que se fazer a licitação. Mas qual é a pegadinha que tem aí? Todo o pessoal que está operando aí como permissionário no sistema de transporte público está penalizado com multas. Tem gente que tem multa aí de 50 mil reais, tem multa de 60 mil reais. Esse pessoal não tem a menor condição hoje diante dessa multa de participar dessa licitação. E o problema todo é que essa multa já foi considerada ilegal por parte de uma decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça. Mas ela não saiu lá do sistema. E esse pessoal com multa no CPF e no documento do carro estará impedido de participar dessa licitação. Então isso está dizendo que, qual é a pegadinha aqui? Essa licitação vai excluir todos os permissionários que roeram o osso operando nesse sistema até durante a pandemia, que mantém o sistema de mobilidade bem ou mal funcionando, sem condições até de investir na frota por causa dessas multas e a insegurança no sistema, e essa insegurança agora ela se acentuou.
Eu estou falando aqui de dezenas de chefes de família. Se houver essa licitação nos moldes e com essa multa aí no CPF desse pessoal, que vai estar excluído do sistema, que não vai participar do sistema. Então dá para se ver e dá para se mensurar nesse momento aqui o tamanho da revolta, compreensivelmente, entre o pessoal que está trabalhando aí no sistema de transporte. Tem gente, olha só, tem gente não. Esses profissionais só têm hoje essa atribuição, esse trabalho como fonte de renda para levar comida para casa. Nós estamos falando de um decreto, de um malfadado decreto aqui, que está sinalizando que vai dificultar, que vai desempregar esse pessoal todo. Vou obrigar esse pessoal novamente a judicializar, a brigar contra isso daqui, porque isso aqui faz o seguinte, derruba a chamada paridade de armas. Então quem vem de fora, quem não sofreu consequências, quem não suportou essas ruas esburacadas e Rio das Ostras, quem não trabalhou na pandemia, porque foi brabo, esse pessoal trabalhou durante toda a pandemia, não paralisou o sistema. Quem vem de fora agora e que não tem multa e que está com o CPF limpo, vai entrar no sistema, acabou, vai entrar de fora, vai levar o negócio. Isso é de uma injustiça assim tremenda. Eu tô com um áudio que já tá comigo. Eu acho que é o áudio do Alexandre, que é motorista, que é um dos líderes, inclusive, do transporte auxiliado. Tá aí, tá no ponto, é o áudio dele. Ele vai explicar bem, direitinho, por favor. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa. Queria aqui, nessa quinta-feira, explanar o que está passando os condutores do transporte público municipal de Rio das Ostras, para que as pessoas entendam mais ou menos o que está acontecendo. Na quarta-feira, o prefeito lançou um decreto para que haja a licitação do transporte público. Só que esse decreto, ele vem muito conturbado, uma vez que 100% da categoria tem 40 mil, 50 mil, 60 mil reais de multa da mesma lei que ele quer licitar, que ele aplicou essas multas antes de licitar o transporte público municipal de Rio das Ostras. E foi declarado por um desembargador que o artigo 59 da lei, que trata-se das multas, era inconstitucional. E aí, ele regulamentou as multas de novo e agora lançou um decreto para que se licite. A nossa indignação, meu amigo, é que vai tirar o parâmetro de igualdade num possível edital de licitação. Hoje, 100% da categoria, se houver um processo licitatório, está fora. A não ser que o pacote de maldade seja para que a gente confesse uma multa que foi declarada inconstitucional. Então, para mim participar, eu vou ter que ir lá na Secretaria de Fazenda e pagar 50 mil reais de multa, que foi considerado errada. Hoje, nós não somos contra a licitação do transporte público. Nós somos contra da forma que está sendo feita, uma forma errada. A licitação, ela não é aberta somente para quem está no município, ela é aberta a nível nacional. Parâmetro de igualdade que nós nos referimos é que se qualquer pessoa de qualquer outro lugar do país chegar com um veículo novo, com as especificações que ele pede no edital, tira qualquer um que já opera no sistema há mais de 20 anos. Porque a inércia do poder público, a falta de comprometimento com a categoria, trouxe a inércia para o segmento. Hoje, vou dar um exemplo, se você for na cidade de Búzios, a frota de Búzios é completamente nova, porque lá tem gestão. Lá existe uma garantia de trabalho. Lá não existe toda hora os murmores que vai acabar vindo do próprio poder público. Então hoje nossa frota está sucateada única e exclusivamente culpa do poder público,
que não tem uma gestão adequada para que se a gente troque a frota. Então eu queria aqui expressar a indignação do nosso sistema de transporte, tá? E queria que você falasse para a população que hoje a atitude do prefeito Marcelino, mesmo que ele lance um edital legal, ele vai estar tirando 90% das pessoas que atuam no município há muito tempo. Vou te dar um exemplo. O decreto de lei diz que só ficarão 228 vagas. Só que 50% dessas vagas é direcionada à pessoa física e 50% a pessoas jurídicas, certo? Então uma empresa vai pegar 114 vagas. 114 vagas vão ficar para pessoa física. Então, automaticamente hoje só ficaria 114 pessoas. Ele já jogaria mais de 100 famílias fora se ele fizesse tudo direitinho. Ele jogaria mais de 150 famílias fora, de uma noite para o dia, porque a outra metade ele vai dar para algum empresário, certo? E dessas 114, nem 50% do nosso grupo vai conseguir, porque tem mais de 50 mil reais de multa. Então, eu digo que ele vai tirar 100% da nossa frota, tá certo? Porque quando chegar para pontuar, você não vai ter o veículo que ele pede no processo licitatório, que custa mais de 350 mil reais, um veículo com acessibilidade, certo? Você não vai ter hoje condição de participar de um processo licitatório com igualdade. Então fica aqui minha indignação. Gostaria que você fizesse essa explanação para o nosso povo aí. Muito obrigado, Roberto. Bom dia e seja o que Deus quiser. Só mais uma coisa, Roberto. No decreto de lei também diz que a licitação vai ser outorga. Então você vai ter que pagar pela linha. Meu amigo, aí você imagina o valor que ele vai pedir nessa outorga para você participar da licitação. Então, se eu quiser participar, eu tenho que ir na Secretaria de Fazenda confessar 50 mil reais de multa. E ainda vou ter que entrar na outorga. Imagina Deus quanto que o poder público vai pedir nessa outorga. Tá? Então fica aí a minha indignação com o grupo político do prefeito Marcelino. Pior gestão que eu já vi na minha vida. Bom dia, Roberto Barbosa, é Robson, transporte alternativo de Rio das Ostras. Sabe, né, Roberto, que a mentira tem perna curta. O senhor deve estar lembrado que o vereador aqui, que era do transporte público, apresentou na Câmara um projeto de lei para ser votado escondido da população, e nós, motoristas de Rio das Ostras, foi votado, e ele jurou de pé junto que não tinha nada a ver com a tal licitação que poderia vir ocorrendo na nossa cidade. Você vê, né? O cara que foi cria do transporte se promoveu a vereador de Rio das Ostras como motorista, se passar, fazer um papel desse, né? De traidor contra nós motoristas, levar essa emenda lá que foi votada no calada do dia, nos prejudicando, fazendo papel de menino, de leve trás para o prefeito, aonde agora saiu o edital, né? Para que haja uma licitação no nosso município, ao invés dele lutar para tirar a maldade dessas multas e taxas que estão no nosso... Para você ver como é que pode um homem se sujeitar a ser capacho de um prefeito irresponsável, covarde, né? E se juntou fazendo parte dessa covardia contra a gente. Esse vereador que tanto se diz honrar a categoria, não honra nada, mentiroso. Mas nós não vamos jogar toalha, não. Senhor prefeito, senhor vereador, vocês mexeram no vespeiro. Nós vamos lutar até a última.
Nós vamos lutar até a última, que a gente possa participar de uma licitação, sim. Nós merecemos participar de uma licitação, mas para isso vocês tinham que limpar nosso nome primeiro, antes de fazer isso com a gente aí, botar esse edital. Vocês são uma vergonha para a gente. Lamentavelmente, eu não posso nem dar um bom dia mais a esse vereador, nem esse prefeito, que são covardes com a categoria. Então, para você, Roberto Barbosa, eu agradeço a sua postura como homem de imprensa que sempre está nos cedendo um espaço aí e explicar à população que nós estamos sendo perseguidos mais uma vez por essas pessoas, esses políticos de terceira categoria. Mas não perdemos a luta ainda não. Nós vamos continuar guerreando, nós vamos limpar nosso nome, em nome de Jesus. E a toda a população de Rio das Ostras. Vocês não têm um transporte bom por causa dessas pessoas que traem a nossa cidade. Obrigado, Roberto. Um bom dia para todos. Olha, isso aí não se faz não, o Marcelino. E detalhou bem o decreto aí. O decreto ele divide, ele dá 114 linhas para pessoa física, destina 114 linhas para pessoa jurídica, para empresa. E das 114 linhas para pessoa física, boa parte, ali mais de 50%, presume-se que não pode participar por incapacidade financeira, porque está cheio de multas ilegais, porque é com base em uma lei em que um artigo dessa lei que justificou a aplicação de multas, desembargador no Tribunal de Justiça deu uma decisão considerando ilegal, mas essas multas estão sendo mantidas à revelia dessa decisão judicial. E ainda as linhas serão outorgadas por outorga, você vai ter que pagar. É assim uma exclusão assintosa. Marcelino, o mandato de prefeito passa. São 4 anos, o senhor está no finalzinho. A cidade, os moradores ficam. Os permissionários, as pessoas que moram em Rio das Ostras, vivem em Rio das Ostras, escolheram Rio das Ostras para viver e trabalhar, elas ficam. Essas pessoas precisam ser respeitadas. Porque quem é o dono da cidade, quem é o dono do dinheiro da cidade, é quem está permanentemente na cidade. Prefeito, vereador, tudo isso passa, tudo isso é passageiro. Secretário, tudo isso é passageiro. Mandato é passageiro. Mas servidor fica, motorista permissionário fica, a cidade fica, o morador da cidade fica. E essas coisas as pessoas não esquecem. Tem coisas que tem pessoas que a gente nunca vai esquecer delas. Seja pelo bem que se pratica ou pelo mal que se faz. E o mal deixa cicatriz muito ruim, as pessoas não levam, isso não é bom para as pessoas, sabe? Para quem pratica o mal. Eu sempre recomendo isso às pessoas, quando assim eu me deparo com uma situação dessa, olha, nunca pratique o mal, nunca use o poder para praticar o mal a ninguém, para tirar nada de ninguém. Se você não pode ajudar, não prejudique, não atrase o lado de ninguém, não faça isso. Porque eu sei que isso marca, poxa, porque as pessoas vão lembrar, esse cara tirou o pão da minha mesa. Poxa, esse cara tentou tirar o pão da minha família. Caramba, vai querer ser lembrado assim? As pessoas são bem lembradas, a gente vai a alguns lugares. Eu tô falando isso porque como repórter mesmo, como jornalista, e que convivi com vários personagens, e quando reencontro algumas pessoas que também conviveram com os mesmos personagens, a gente tem lembranças muito boas de algumas figuras. Que foram figuras assim que deixaram marcadas, né? Que nem já estão mais entre nós, mas deixaram marcas boas, uma boa conversa, um bom papo, figuras generosas, que nunca prejudicaram ninguém. E quando a gente tem, Marcelino, assim, as condições de fazer alguma coisa e não prejudicar, a gente tem por obrigação proteger. Tem que ser leal. E não importa nem se é adversário, se é aliado, e nem adversário se prejudica. Imagina essas pessoas, porque foram aliadas, essas pessoas ajudaram, rapaz, o Marcelino se eleger. A gente não persegue nem adversário, porque a vida é um bumerangue. Isso o mal volta, a gente joga o bumerangue volta para o mesmo lugar. Imagina com aliados, a gente não faz isso.
E essas pessoas, assim, elas foram muito solidárias no momento em que você precisou se eleger prefeito, né? Precisou ter votos. E essas pessoas, elas criaram uma expectativa muito grande em cima do que você prometeu. E imediatamente o que se vê agora é assim me perdoe aqui, mas é uma campanha praticamente de ódio contra esse pessoal, contra essas pessoas. Eu tenho uma dificuldade imensa de entender o negócio desse, de compreender. É hora de chamar o pessoal, fazer uma audiência pública. Ó, vamos ver aqui um modelo, vamos discutir um modelo bacana aqui, que lhes permita operar, investir na frota, porque eu acho que o objetivo final é você atender bem o usuário, de botar aqui uma frota moderna. Vamos fazer aqui, vamos anistiar essa multa de todo mundo, vamos mandar lá uma mensagem para cá para anistiar essa multa de todo mundo, e vamos criar aqui um cronograma de investimento para o pessoal se capitalizar e fazer o seguinte, ir renovando a frota aí num período aí, num prazo, o pessoal respirar, né, o pessoal se capitalizar bem. Vamos asfaltar as ruas para não degradar muito o transporte público, né, para melhorar as condições das rodovias, das vias públicas. Isso é olhar por uma cidade, é trabalhar por uma cidade. E tem que enxergar, sobretudo, é a cidade. Não são nem as pessoas. Mira nas pessoas e atinge toda a cidade.